Isso que me pegou. E aí, como eu fiquei muito preocupada, o que aconteceu? Passaram-se uns dias, outro sonho. Aí esse sonho foi como? Um rapaz que hoje, né? Hoje, nos dias de hoje, a gente fala anjo do Senhor, né? Na verdade, gente, foi o Alan que me ensinou a falar anjo do Senhor, porque eu falava um cara, né? Uma pessoa. É. Aí ele falou para mim o seguinte: agora você vai ligar para a dona da casa e você vai pedir para o marido da filha dela, ele vai ensinar a Bíblia para você. No caso, você está falando o Alan. Estou falando do Alan, gente. Agora tá todo mundo começando a entender o que vocês estão fazendo aqui. A história. Começando a entender a história. Mas, gente, isso era uma coisa... E acordei, tá? Não tem história nenhuma. Foi um sonho de 1 minuto. Isso que eu contei agora. Foi assim. Aí, o que aconteceu? Gente, eu tinha o quê? 20 anos que não via a Dora, sabe? Eles saíram, a casa tá para vender porque eles foram para Minas, né? Eles foram morar em Pouso Alegre, toda a família tá lá. E não tinha. Eu falei, Rafinha, aconteceu isso. Aí o Rafael, mãe, o não a gente já tem. Você vai, vamos fazer. Fala com eles. E o não a gente já tem, vamos tentar sim. Isso porque você já sabia que eles já eram da igreja. Você já sabia. Então, eu sabia. Mas ela não. Sabe o que aconteceu? Quando a Dora começou a namorar com o Alan, eu falei assim, nossa, que legal. Eles estão namorando. Falar mal de mim, por favor. Eles estão namorando, que bom. Fiquei tão feliz que ele é um cara legal pra caramba, tudo. Pena que é crente. Tá vendo? Já começou a falar mal de mim. Gente, Bíblia, Jesus, crente não existia na minha vida. Na vida de ninguém. Na nossa vida. Não existia isso. Pintado na frente, né? Não, a gente tinha... Era pavor mesmo. Eu não quero conversa com essa gente. Não quero. O famoso a gente fugia de crente igual o diabo foge da cruz. Literalmente. E aí, o que aconteceu? Eu fui no casamento deles, né? Mas até então, o casamento foi na igreja, né? Na Nossa Senhora da Saúde. Sim, foi. Né? E eu não sabia como estava a Dora nisso, não tinha ideia, né? Há muito tempo a gente não conversou. E a gente tinha uma criação junta, tudo. Mas, né? Eu tinha 20 anos já de terreiro. Muito tempo. Então, o que aconteceu? Eu falei, vamos tentar, né? Aí, liguei para a mãe dela, a Maria. A Maria me deu o número e eu liguei, né, Rafinha? A gente ligou para lá. Ligou para os crentes. Ligou para os crentes. Ficamos conversando, oi, tudo bem? Do sol, da chuva, e tá calor e tá frio. E aí eu consegui chegar na conversa. Então, eu queria saber o seguinte, se você ensina a Bíblia pra gente. Eu e o Rafinha, a gente quer aprender a Bíblia. Pois é. Bom, e aí tem dois pontos aí, duas nuances, né? Do lado da parte dela, havia esse preconceito, mas não no mau sentido, mas de dizer assim, como uma pessoa crente vai receber essa notícia, vai receber esse pedido, né? Acho que ele vai pensar que eu estou zombando dele, ou que... né? Uma coisa muito estranha, né? Que eu estou tentando tirar um sarro dele. Exatamente. Né? Exatamente. Era um macumbeiro ligando para o crente com medo do crente. Exatamente. E o crente recebendo a ligação do macumbeiro. E talvez você... e talvez você que está me ouvindo, a ligação que todo crente deseja no seu íntimo, desde a sua oração, né? Conversão, é receber. Que alguém da sua família, que alguém de alguma religião, que alguém que você conhece, que alguém que anseia por conhecer a Deus, te peça para fazer. Né? Então, para nós, era a maior expectativa da nossa vida. E para eles era um temor enorme, porque eles achavam que a gente ia rejeitá-los por eles serem de outra religião. E principalmente uma religião espírita, né? Que o evangelho... Mas te fazer uma pergunta, quando você ligou para o Alan, você não contou do sonho para ele? Não. Você só falou... ela me enganou bem direitinho. Né? Não. Passou a perna. Não contei. Só falei que a gente queria aprender a Bíblia, né? E ele falou que sim.
Aí eu falei assim pro Rafinha, ele aceitou. Imagina a cena. Agora, para vocês verem como é que era. Ela jamais poderia imaginar que eu, um cristão, entendia das coisas espirituais. Ela jamais poderia imaginar que eu ia aceitar que, através de um sonho, Jesus tinha me procurado para poder ensinar as escrituras para eles. Eles não imaginavam o envolvimento espiritual que a gente tinha com Deus também. Então, foi essa briga aí, foi esse início conturbado. Né? E eu fiquei, gente, eu não contei pra ninguém. Ninguém sabia desse sonho. Não contei pra eles, não contei pra ninguém. Pra liderança do terreiro, né, que a gente chamava de miolo. Não contei pra ninguém. Fiquei na minha. A gente começou as aulas, né? A gente começou as aulas, era no Messenger. E eu não tinha coragem de contar pra ele. Eu falei, não posso contar isso. Ele vai achar que eu tô falando besteira, que eu sou alguma louca. Porque, e eu era mãe de santo. Porque, gente, pensa bem. Só o pedido, pra mim, já era um absurdo. De alegria, de felicidade e tudo. Eu me lembro até hoje que eu tava com o celular na sala. Ela tava falando de um telefone de mesa, né? Um Wi-Fi, sem fio. E eu ouvi aquele pedido. E o meu quarto estava do lado, ali deitada na cama. Eu fui andando assim, vocês imaginam a cena. Fui andando com o celular, botei a cabeça para dentro do quarto e falei, a Gabriela tá pedindo pra gente ensinar a Bíblia para ela. Ali, quer dizer, nós quase tivemos um ataque. Imagina se ela diz, foi Jesus que mandou procurar vocês. Ainda bem que ela não falou, que não você já estava com Jesus, a gente não estava gravando podcast hoje. O ataque, o ataque cardíaco ia ser fulminante, né? Na verdade, foi uma obediência a uma ordem de Deus, né? Porque nós nos conhecíamos desde criança. Temos uma diferença aí de 5 anos, mas, né, nos conhecemos desde criança. Eu sabia da sua história, né? Porque a sua mãe era minha madrinha, então, né, ela me contava tudo de você, né? Tudo que acontecia, ela me contava. E eu fui crescendo ouvindo, né, essa história. Gabriela, né, espírita, Gabriela via coisas, né? E só que você não sabia da minha história, né? Você não conhecia a minha história. Quando eu conhecia Cristo, né? Cristo fazendo parte da minha vida, eu como uma crente. Já a sua mãe sabia. E a sua mãe falava para mim assim, não, Gabinha não. Gabinha não pode com essas coisas. Gabinha não pode, né? Não pode nem na igreja de crente. Né? A vida, o propósito da Gabinha é outro. Né? Ela vivia falando essas coisas. Então, aquela ligação para nós realmente foi impactante. Extraordinário. Né? Assim, um susto, né? Com certeza. Um susto, porque você não falou, olha, a gente teve um sonho, eu tive um sonho, e Deus falou assim. Não, né? Você só falou, você pode me ensinar a Bíblia? Gente, o que está acontecendo? Gabi endoidou. É só para o pessoal de casa entender. Fazia muito tempo que vocês não se viam. Já faziam anos. Vocês foram morar em Minas, né? Sim, faziam anos. Sim. Bastante anos, vocês não tinham mais contato. Então, Deus veio, né? E falou, liga para aqueles crentes lá. Exatamente. Exatamente.